Olá, estamos aqui com mais um Viver Plenamente, nesta quinta-feira falando com Rafael Borges Rodrigues, diretamente de Rio Pardo, veio aqui para nos contar um pouquinho da história e da trajetória dele, que é formado em Biologia desde 2001 pela Unicinos, né, Rafael? E tem toda uma trajetória por ser escritor de romances históricos. Ele é de uma cidade histórica como Rio Pardo e já tem trabalhos que estão indo aí a nível de Rio Grande do Sul e inclusive a editora é de Portugal, pelo que eu entendi, né, Rafael? E enfim, né, levando através de romances que ele escreve a história do Rio Grande do Sul para outros locais também. E para a gente conversar um pouquinho, ele, né, trouxe aqui para nós as duas obras, já que ele tem o Rio Grande de São Pedro e a Colcha de Retalhos, que foram escritos 1.600 exemplares vendidos só em Rio Pardo, né, Rafael? E rendeu elogio até do Moacir Scliar, que era da Academia Brasileira de Letras, que se destacou aí a nível regional. E tem o segundo romance dele, que é o Rio Grande de São Pedro e a Ilha dos Amores, que são esses dois livros aqui que ele trouxe, então, para divulgar o trabalho dele. E, além disso, ainda é músico, multitarefas e multiformações, né, Rafael? Sim, eu me formei pela Unicinos em Biologia e cheguei a dar aula como professor de Ciências e Biologia, mas chegou uma hora que a veia artística, falou mais alto. A arte falou mais alto. E eu acabei largando o magistério. Com a crise do magistério em 2016, eu acabei largando, né? E hoje eu circulo entre a literatura, a música, faço umas corridas de aplicativo também, alguns dias da semana, para complementar. Então, eu me formei em Biologia pela Unicinos. Eu ia te perguntar como é que foi a tua trajetória, né? Se formar em Biologia, ir do magistério, daqui a pouco vir para essa veia artística. O que te despertou? Como é que foi essa trajetória, Porque Rafael? naquela época, no meu segundo grau, naquela época se chamava de segundo grau, o meu professor de Biologia era muito bom e eu era muito bom aluno em Biologia. Então eu acabei cursando Biologia. Só que eu nunca deixei de escrever, colaborar para jornais, a leitura dos clássicos da literatura e da filosofia. Eu nunca deixei de lado essa veia, só que eu não sabia disso, né? Depois, com o decorrer da vida, que a gente vai se descobrindo. Então, o meu primeiro romance, eu morei em Florianópolis, dava aula de Ciências e Biologia em Florianópolis. Aí eu tentei fazer um mestrado, e aí voltei para Porto Alegre. Só que não deu certo, eu não consegui bolsa. Aí eu acabei em Rio Pardo, na casa dos meus pais, desempregado. E tem um amigo meu que tem uma biblioteca do seu Biagio Tarantino, que era um historiador de Rio Pardo, que era o avô dele. Então, livros da década de 40, 50, a revista Província de São Pedro, livros antigos, raros. E eu tive acesso a essa biblioteca e comecei a ler sobre a questão do indígena, sobre a questão do negro, sobre a questão da mulher. E por brincadeira, saiu o meu primeiro romance escrito numa senzala, num prédio de 1797, que depois se tornou o meu escritório, né? Que eu comecei a escrever o segundo livro ali. Que é o Rio Grande de São Pedro e a Ilha dos Amores. E a Ilha dos Amores. Aí, no caso, a minha avó queria um exemplar, a minha mãe queria um exemplar, a minha tia queria. E eu fabriquei 3 exemplares à mão, esse meu amigo... Do primeiro, do Rio Grande do São Pedro, e a Colcha de Retalhos, sim, que é esse do aqui, primeiro mais livro. fininho. Esse aqui. Fabriquei 3 exemplares à mão, imprimia na papelaria. O meu amigo encadernador costurava,
fazia o livro e eu comecei a fabricar de 10 em 10, de maneira independente. E até onde eu contei, eu vendi 1.600 exemplares, sem sair de Rio Pardo. Acabei montando um escritório para mim, nesse prédio antigo, na Rua da Ladeira, que é a primeira calçada em pedra do estado, é um ponto turístico. Aí eu montei um escritório ali com antiguidades. Chegavam os turistas, eu convidava para conhecer a senzala, as peças antigas, e fui vendendo meu livro, né? Daqui a pouco eu comecei a me comunicar com o Moacir Scliar, que infelizmente nos deixou, né? Porque todo mundo tem que morrer um dia, infelizmente, né? Mas eu me comunicava com ele, aí ele me mandou uma carta elogiando o meu livro, enfim, e me autorizou a transcrever um trecho dessa carta na orelha do livro. Do Rio Grande de São Pedro, a Ilha dos Amores. E o Moacir Scliar, é importante ressaltar que ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Brasileira. E ele escrevia também obras relacionadas à história do Rio Grande do Sul. Sim, né? também. Todos os livros dele, alguns são ficção e outros têm também essa conotação histórica, da mesma forma como você escreve. Aí a Gazeta do Sul, o jornal de Santa Cruz do Sul, foi lá no meu escritório, fez uma reportagem comigo, de capa, e foi assim que eu comecei, que eu entrei no meio da literatura, né? Que, assim, escrever livros hoje no Brasil tem tudo para não dar certo, né? Porque o Brasil é um país que pouco investe na cultura, né? A educação é deixada em segundo plano, é mantida com as sobras do Estado. E o povo brasileiro, em relação aos países europeus, até os portenhos aqui, os argentinos, argentino lê muito, o brasileiro lê muito pouco. Aqui no Sul, um pouco mais. Então, escrever livros, trabalhar com literatura, é uma coisa que tem tudo para não dar certo, né? Na verdade, não é que tem tudo para não dar certo, né, Rafael? Em outros lugares dá certo e muito certo. E às vezes o que a gente escreve aqui é mais valorizado fora daqui do que aqui. Do que aqui. Né? Infelizmente, acho que falta talvez mudar essa mentalidade cultural e desenvolver esse espírito de curiosidade. Sim. Então eu dei prosseguimento nisso aí por paixão, por gosto pela literatura. E eu não tenho o que reclamar das minhas vendas, assim, porque numa boa parte da minha vida eu me mantive com a venda de livros. Claro que de maneira mais modesta, assim, né? Mas me mantive com a venda de livros. Aí eu escrevi o primeiro, escrevi a metade do segundo e acabei dando aula de ciências e biologia, voltei para ciências e biologia e estava no magistério estadual, como professor dando aula. Então, com essa crise que teve o magistério em 2016... Foi a época que começou o atraso de salário também, O atraso de salário, a não pagar o 13º. Aí eu resolvi largar, e tem males que vêm para bem, né? Aí eu tirei esse segundo livro da gaveta e continuei ele. Eu levei 5 meses para concluir. Então, esse segundo livro, ele começa na Ilha Terceira dos Açores, em Portugal. São 2 histórias paralelas que no final se entrelaçam. Começa em Portugal e se passa em Rio Grande de 1737, na construção da fortaleza, pelos exilados da colônia do Sacramento. Então tem a viagem de navio das primeiras levas de imigrantes açorianos, e como todo bom romance tem intrigas de família, tem cenas picantes, tem essa viagem de navio que é muito emocionante. Eles pegam tempestade, aí quebra o mastro, o vento joga eles na Ilha da Madeira, eles têm que parar na Ilha da Madeira para consertar o mastro, aí eles têm uma audiência com o governador, e uns quantos morrem com o mal de Luanda, que era o escorbuto na época. E então é um trabalho baseado em muita pesquisa, porque antes de escrever um romance histórico, a gente tem que fazer um pano de fundo.
assim, ler praticamente tudo Saber que foi a história e os fatos para conseguir publicado colocar. na época. Isso. Então a gente acaba em teses de mestrado, de doutorado, em livros clássicos de história, plantas de navio da época que eu tive que pesquisar também. Como é que era a rotina a bordo do navio? O que o capitão fazia, o que o padre fazia, para poder construir os personagens de acordo com os costumes, os usos daquela época. Que estrada tinha, quanto tempo levava a cavalo, o que eles comiam, o que eles se alimentavam. Então, foi o tipo de texto mais difícil que eu já trabalhei. Porque a gente tem que no romance, dar caras e bocas aos personagens. Tem que criar vida e tem que fazer uma leitura emocionante para o leitor não largar o livro, né? O leitor tem que estar sempre querendo saber o que vai acontecer. Então foi um grande desafio. E eu estou dando corda para isso, né? E como é que iniciou essa tua inspiração de sair da biologia do magistério? Eu entendi que foi justamente pela dificuldade, muitas vezes econômica, que é um desafio hoje ser professor no Brasil, né? Muitas vezes o professor é muito mal remunerado e muito mal valorizado, como você colocou. E a questão da veia da escrita, Rafael, como é que isso despertou em ti? Como é que começou? Foi pelo retorno a Rio Pardo ou tiveram outras situações em que você já escrevia, já vinha desenvolvendo um trabalho da escrita em si? É um gosto que sempre teve comigo e que eu não sabia disso. Eu lembro que com 15 anos, na beira do Jacuí, a gente tinha uma casa num balneário na beira do rio Jacuí, então tinha uma prainha. Eu li O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, com 15 anos. A trilogia, eu li ela inteira. Aquilo fez uma volta na minha cabeça. Aí quando eu fui estudar para o vestibular, eu não estudei muito, mas li todos os clássicos da literatura. Aí na Unicinos, estou fazendo biologia, mas eu vou aproveitar a biblioteca. Aí eu li von Goethe, eu li Proust, eu li alguns clássicos da filosofia. Nunca deixei de colaborar para jornal, discutir assuntos polêmicos em jornal. Assim, já colaborei com a Zero Hora, com a Gazeta do Sul, que é de Santa Cruz do Sul, do ladinho de Rio Pardo. Com o Jornal de Rio Pardo, teve uma época que eu escrevia todos os finais de semana no Jornal de Rio Pardo. E na tua biografia também tem a questão do público, né, de Lisboa, Sim, de Portugal. No Público de Lisboa saiu uma nota minha sobre o acordo ortográfico, o último acordo ortográfico de língua portuguesa, que a maioria dos jornalistas e dos intelectuais portugueses não acataram. Então, tem uma rebeldia em relação a esse acordo ortográfico. Teve resistência dos brasileiros e resistências de Portugal também. De Portugal. Esse meu segundo romance aqui não está nas normas do acordo ortográfico. Esse aqui está na anterior. Está na anterior. Esse aqui. E eu também tenho muita resistência. Então, eu acabei discutindo com os portugueses no grupo. E um jornalista do Público de Lisboa transcreveu todo um depoimento meu sobre essa situação aqui no Brasil, como é que foi a questão das bibliotecas substituindo os livros, botando muitos livros fora, porque estavam na antiga grafia. E tudo que gera mudança e adaptação, geralmente gera um desconforto nas pessoas, né, Rafael? Sim. As pessoas têm que sair da zona de conforto e assimilar novas estruturas, tanto na questão de ortografia quanto de outras questões da escrita. Vamos falar mais um pouquinho, então, da tua obra, agora no segundo bloco. Voltamos daqui a pouquinho, após os nossos anúncios dos patrocinadores. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário.
Agropecuária do Ézio você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Venho vindo das Campinas, deste Rio Grande de Deus. Venho atrás dos teus carinhos, dos meigos sorrisos teus. Mal desponta o sol dourado, saio a trote pela estrada. O meu pingo é bem ligeiro, não lhe abate a caminhada. Nos verdes pampas do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite desce toda estrelada, então é lindo ver-se a guapa gaúchada de viola e gaita à mão. Todos cantam seus amores, pondo a mão no coração. Chora a gaita no terreiro, geme o pinho no galpão. Quem não ama o Rio Grande desconhece o que é viver. Deixa o lado bom da vida para penar e sofrer. Nos verdes pampas do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite desce toda estrelada, então ver-se a guapa gaúchada de viola e gaita à mão. Que beleza! Olha que bacana ter uma pessoa com multitalentos, né? Então essa música que o Rafael tocou agora, o nome é Meu Pago e está relacionada às obras que ele escreveu. Rafael, qual é que é o maior desafio em ser um escritor? Né? Eu percebo que tu vem do município de Rio Pardo, né? Que tu tem uma preocupação também em conservar casas e locais históricos e muitas vezes tem também um pouquinho de dificuldade para conseguir levar isso até as autoridades, talvez locais, para que as pessoas tenham um olhar maior ou até nível de Rio Grande do Sul. Como é que a gente poderia pensar assim, em termos de desafio como escritor e de fatos históricos, em pensar como conservar melhor a história do Rio Grande do Sul? Um dos maiores desafios de um escritor é que não dá para viver disso, né? Livro a gente vende e às vezes a gente não vende.
Quando lança um livro, vende muito, aí daqui a pouco dá uma baixada, né? Então tem que ter É muito outras... sazonal. Então tem que ter outras fontes de renda, além da literatura. Porque nem todo mundo é o Paulo Coelho, né? Nem todo mundo é o Érico Veríssimo. Então, ainda mais para o início de carreira, né? A gente tem que ter muita persistência. E, sim, persistência é a palavra que define, né? Enfim, Rio Pardo tem uma grande riqueza histórica, porque o choque cultural em Rio Pardo começou em 1632, com a primeira fase das reduções jesuíticas Guarani, quando o Rio Grande do Sul fazia parte da província do Paraguai, vice-reino do Alto Peru, como colônia da Espanha. Aí a Espanha tinha um projeto de transformar os índios em súditos da Espanha. Então convertiam eles católicos e fundavam as reduções jesuíticas, né? E nas margens do Rio Pardo tiveram duas reduções, a Jesus Maria e de São Cristóvão. Até o meu próximo romance vai começar aí. Já tem mais ou menos um prefácio, já iniciou? Sim, então começou a movimentação do choque cultural, que eu digo, assim, quando várias culturas começaram a se encontrar ali, no caso no sertão do Rio Grande do Sul. E depois, 120 anos depois das reduções, né, a construção da fortaleza Jesus, Maria e José, como um entreposto militar português, mais ao sertão que existia no Império do Brasil, né, na colônia do Brasil, era em Rio Pardo. Então, Rio Pardo surgiu através do Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, em que Portugal e Espanha trocavam terras. Portugal ficaria com a colônia do Sacramento. Não, inverti. Contrário. A Espanha ficaria com a colônia do Sacramento e Portugal ficaria com todo o território das missões. Só que os índios, os guaranis, eles não queriam sair das missões, porque era a terra dos seus antepassados, aquilo tudo eles tinham construído. Tinha imensas plantações de trigo, muitas cabeças de gado, tinha 40 mil pessoas nos 7 povos das missões. Né? Então o exército português e espanhol, eles tiveram que se juntar e expulsar os índios das missões, porque eles não quiseram cumprir o Tratado de Madrid. Então Rio Pardo surgiu desse entreposto militar, a fortaleza Jesus, Maria e José. Então é uma história muito rica. Os personagens do meu próximo romance vão ajudar a construir a fortaleza. Vai ter uma parte nas missões, no lado dos indígenas, e uma parte em Rio Pardo. Até desse segundo romance aqui, um dos personagens principais é o Mateus Simões Pires. Esse aqui. Que foi um imigrante açoriano, povoador de Rio Pardo, e que se tornou um dos maiores comerciantes do Rio Grande do Sul. Hoje em dia ele tem muitos descendentes espalhados pelo Rio Grande do Sul inteiro e pelo mundo. Então o Mateus Simões Pires é um personagem principal, eu conto a vinda dele de Portugal. Então tem muita história de família, assim, dele. E o meu próximo livro vai ter Rio Pardo como pano de fundo, né? Então, que é a tua cidade natal. Que é a minha cidade, eu nasci em Porto Alegre. Ah, eu entendi. Mas, sempre. É teus pais que moram lá. A família toda de Rio Pardo, eu com 2 anos eu fui para lá, me criei. Eu sou conhecido lá como escritor riopardense. Então a minha obra, a minha arte tem a ver com a cidade de Rio Pardo. Porque cada pedra, cada vidraça quebrada, cada prédio antigo é inspirador para um romancista histórico. Cada história que os mais antigos contam, né, é um motivo de inspiração. E assim, tem igrejas barrocas, tem o Museu de Arte Sacra,
tem a primeira rua calçada no Rio Grande do Sul, tem prédios de 1790 e poucos, né? Só que, assim, Rio Pardo entrou em declínio a partir da construção das estradas de ferro, que o Rio Jacuí deixou de ser o principal via de acesso, ali a região do Vale do Rio Pardo, o final da escravidão, uma série de acontecimentos, Rio Pardo entrou em declínio. Então, hoje é uma cidade conservadora, meio estagnada, que não tem muita indústria. Assim, o Rio Pardo não tem dinheiro para conservar o patrimônio histórico. Para conseguir manter todo o patrimônio histórico e cultural. Isso seria até um alerta aí para os governantes, enfim, ou para as pessoas a nível de Rio Grande do Sul, para ter um olhar daqui a pouco de conservar tudo isso. Porque acaba se perdendo, né, Rafael? Se não há uma conservação, se não há uma autoridade que se preocupe com isso, ao longo do tempo isso realmente acaba se perdendo. E também tem a questão da falência da educação, né? As pessoas não chegam a dar valor para o seu passado, para o seu patrimônio imaterial ou cultural. A população acaba não dando valor. Aquela casa velha, eu vou botar abaixo e vou construir uma nova. Isso é um monte de coisa velha. Às vezes o pessoal de geração mais nova que não tem um entendimento, ou não tem conhecimento de matéria. Esse monte de coisa velha, o que vocês querem conservar com isso? Que eu já ouvi isso muitas vezes acontecer no dia a dia e na prática. E muitas vezes aquilo ali é rico em história, é rico em conhecimento que faz sentido, inclusive, para as coisas que acontecem no dia atual, que é esse o papel da história e do historiador, muitas vezes. Sim, então é uma falha da educação, uma falha da cultura, que não permitem que as pessoas dêem valor para o seu passado. Tem uma lei municipal lá, que tem que conservar as fachadas dos prédios tombados pelo patrimônio histórico. Mas as pessoas conservam a fachada. E o restante fica E o resto modifica tudo, portas, janelas, fica outra coisa. Alguns até fazem uma reforma mais parecida com um restauro. Né? Quando eu reformei a minha casa lá, na Rua da Ladeira, eu conservei. Não tinha muita grana para fazer um restauro. Mas conseguiu fazer o mais próximo possível. Mas eu mantive as portas, as janelas, em original da época, né? A primeira coisa que as pessoas trocam lá. Então, as pessoas contam lá que para restaurar a igreja matriz, que foi uma das primeiras da região, de Brasília saiu 800 mil. E lá em Rio Pardo chegou 200 mil. Mal deu para reformar o telhado. O museu que a gente tinha lá, que funcionava no solar do Almirante Alexandrino, veio verba do governo federal, a Marinha disponibilizou vários caminhões de madeira, cedeu funcionários, e a própria prefeitura não teve condições de conseguir levar o projeto adiante. Fizeram reforma, inauguraram, mas é como se não tivesse feito, pintaram. As peças do museu sumiram, tiveram que passar de um lugar para o outro. Eu até iria te perguntar, né, um alerta assim, para a gente fazer, enfim, um chamado, o que a gente poderia fazer para melhorar essa questão da conservação cultural, porque isso é a nossa história do nosso povo aqui do Rio Grande do Sul. Né, que chamada a gente poderia, inclusive, criar daqui a pouco uma rota turística, porque, querendo ou não, parte do berço, ou se não, a maior parte, né, da colonização do Rio Grande do Sul passa pela história de Rio Pardo. Isso é importante. O que acontece lá são associações de pessoas, o Centro Regional de Cultura lá, que foi um antigo convento de freiras, que depois foi a Escola Tática de Agulhas Negras, que existiam 4 no Brasil, e uma era em Rio Pardo. Uma associação dos ex-alunos da escola auxiliadora se mobilizaram, fizeram um projeto e conseguiram uma verba com a Petrobras, e foi restaurado. E aí conseguiram restaurar. Então hoje lá a gente tem teatro, tem o Centro Regional de Cultura, é um ponto de referência na região. Agora o solar do Almirante Alexandrino tem uma associação de mulheres, encabeçada por uma advogada, Patrícia Fontoura, que estão tentando manter a questão cultural junto do com município. a população, manter o prédio.
Então, no final do ano, eu participei lá do primeiro encontro literário no Solar do Almirante. Perfeito. Então, teve música. Sarau literário. Sarau literário, 5 escritores da cidade. Sim. Então, são pessoas da população que se juntam, que dão valor à história. Né? E à cultura, né? Que tem- Consequentemente. Sim, que tem uma iniciativa própria para conservar os prédios históricos. Rafael, e para a gente entrar em contato contigo, se alguém quiser adquirir algumas das suas obras, qual o teu telefone? Pode falar aí para nós? Sim, o meu telefone é 51 998 83 5588. E do teu Instagram também, é importante às vezes colocar. O meu Instagram é Rafael Rodrigues livros. E o meu telefone é o mesmo WhatsApp, 51 998 83 5588. No Brasil eu vendo meus livros pelo correio. As pessoas fazem um Pix do valor para mim e eu mando no correio, para o Brasil inteiro. E em Portugal é com a acheadobooks.com. É eles que comercializam lá. Então a gente consegue ter acesso aí a essas obras. E para Sim. encerrar o programa, qual música que tu queres, né, Vamos- colocar para nós? Vamos encerrar então com a tua arte. Como o Rio Grande do Sul faz parte de um imenso caldeirão cultural, né? Vamos prestigiar a música dos Hermanos, eu vou tocar um tango, Por na Cabeça, do Carlos Gardel, que é uma versão minha, que eu gosto muito. Na cabeça de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabéis, no hay que jugar. Por una cabeça me terronde un día de aquella coqueta y voluna mujer que al jurar sonriendo el amor que está ahí mintiendo, que me dio una hoguera todo su querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaños por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiera al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó las timpas, de un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llegase, fije el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Muito bem! Obrigada, Rafael, por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre bem-vindo à Vale TV e ao Viver Plenamente.
conte sempre conosco aí Sim. no apoio cultural e artístico. Até o próximo, pessoal!